Olá, seja bem-vindo. Esta é a aula de revisão da disciplina Fundamentos da Economia. O professor João, normalmente o formador dessa disciplina, teve um compromisso da instituição e hoje eu estarei como professora formadora e está aqui para acompanhar essa aula comigo o professor Gilberto Laschi. Olá, alunos, olá, tutores. É uma imensa satisfação poder estar com vocês nessa noite e fazermos uma breve revisão dos conteúdos que a gente vai avaliar o conhecimento de vocês na área de economia. Então, vamos ver qual que é o objetivo dessa aula e os conteúdos que vamos trabalhar hoje, professora? Vamos para conteúdos, então. O conteúdo da aula de hoje são, em relação a fundamentos de economia, nós vamos ver a dinâmica de funcionamento de uma economia de mercado, as estruturas de mercado, vamos falar um pouco sobre moeda, inflação e taxa de juros, vamos discutir alguns agregados econômicos, por exemplo, Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto, vamos abordar também a questão do balanço de pagamentos, vamos falar de câmbio e de comércio exterior. Os objetivos dessa aula são: como objetivos nós temos então sintetizar os conceitos de economia e os problemas econômicos fundamentais, correlacionar a quantidade demandada, quantidade ofertada e nível de preço de equilíbrio de mercado, além de reconhecer os conceitos de mercado e estrutura de mercado, identificar as principais estruturas de mercado, vamos seguindo aqui, compreender a importância do processo de mensuração das atividades econômicas, que sejam o Produto Interno Bruto, o PIB, e Produto Nacional Bruto. Reconhecer o conceito e a estrutura do balanço de pagamentos e relacionar taxa de câmbio e comércio exterior. Então, falando sobre fundamentos de economia, vamos começar com o conceito de economia. Nós demos algum destaque para esse conceito abordado por esse economista, o Paul Samuelson. A economia é uma ciência social e estuda a administração de recursos escassos entre usos alternativos e fins competitivos. O objeto de estudo da economia, portanto, é a escassez. Essa escassez de recursos produtivos é o problema econômico fundamental. Cada nação procura usar esses recursos tão eficientemente quanto possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços úteis e desejados. Sendo assim, o objeto de estudo da economia é a administração da escassez. Eu sei que escassez é uma palavra que a gente não usa tanto no nosso dia a dia, mas é uma palavra fundamental para a gente compreender os conceitos de economia. Escassez a gente entende como a falta ou a existência de um bem, um fator produtivo em quantidade menor àquela desejada. A gente entende assim: nossos desejos humanos são ilimitados. Para satisfazer todos os nossos desejos de consumo, seria necessário recursos infinitos. E não é essa a nossa realidade. A quantidade de bens que nós temos disponíveis para ser produzidos é determinada pela quantidade de capital que a economia proporciona, pela quantidade de mão de obra que nós temos, pela tecnologia vigente, pela terra, por outros fatores produtivos que vão determinar a nossa capacidade produtiva. E aí, a gente decide o que produzir, quanto produzir. Vamos supor, a gente poderia estar produzindo aí armas, canhões, metralhadoras, ou a gente poderia estar produzindo mais alimentos, mais moradia. Todas essas escolhas são escolhas que vão competir pelo mesmo capital, pela mesma mão de obra. A gente decide o que produzir numa economia de acordo com as forças de mercado. As forças de mercado são aquelas que levam as pessoas a consumir mais de um bem. Quando a gente faz fila para consumir alguns bens, por exemplo, no passado a gente viu alguns carros que tinham filas de espera, as concessionárias estavam esperando chegar aquele carro porque as pessoas estavam procurando tanto alguns modelos específicos de carro. Aquilo é um sinal para a economia. A gente percebe que a gente está com a escassez da produção daquele bem específico, por isso o mercado precisa alocar mais recursos e mais mão de obra para satisfazer a necessidade da população por aquele bem em específico. Então esse é um objeto de estudo bastante amplo e a gente vai tentar circundar, assim, falar um pouquinho mais sobre esse objeto de estudo. Vamos ao slide? A gente vê também, no Fundamentos de Economia, outros problemas fundamentais são o que produzir, quanto produzir, como produzir. Essa escolha pode ser com mais tecnologia ou com mais mão de obra e para quem produzir. A gente vê que isso tudo vai ser traduzido naquele fluxo circular da atividade econômica.
né? Esse fluxo circular a gente manifestou na aula por aquele quadrado, vocês lembram? Que a gente tinha de um lado o fluxo real, onde os bens saem das empresas para as famílias, e do outro lado a gente tem o fluxo monetário, quando a renda circula das famílias para as empresas que compram bens e das empresas para as famílias, remunerando as forças de trabalho. Outro destaque que a gente pode dar são para os instrumentos de política econômica. Esses instrumentos são o foco de onde a economia atua. Nós podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, a política fiscal. Política fiscal se refere à arrecadação e os gastos públicos. A gente vê isso principalmente na forma de tributos e na forma de gastos diretos do governo. A gente vê também a política cambial. A política cambial é aquela ligada à compra e venda de moeda estrangeira. A gente manifesta isso principalmente na ideia de compra e venda de dólar, a flutuação do preço do dólar no mercado. Nós temos também a política monetária. A política monetária é aquela que está ligada à inflação e às taxas de juros do mercado. Toda vez que a gente assiste uma notícia, a gente vê que o Conselho de Política Monetária, o Copom, se reuniu e decidiu uma nova taxa Selic, a gente está vendo acontecer a política monetária. Por meio dessa escolha de uma taxa de juros, esse Conselho de Política Monetária está tentando mirar uma meta para a inflação. Isso está dentro da política monetária. Nós temos também aqui a política de rendas. Essa política de rendas é a política de distribuição de rendas do governo. A gente vê isso se manifestando, por exemplo, na forma de tributos, quando a gente tem um sistema tributário que tributa imposto de renda de uma forma progressiva, ou seja, quem recebe mais paga tributos a uma taxa de tributo maior. E também a gente vê política de rendas quando o governo tenta fazer uma política de renda mínima, que é uma coisa bem popular em vários países, e no Brasil se manifesta na forma do Bolsa Família. Então, a gente vê assim, essas 4 políticas são as principais políticas econômicas. Isso aí delimita quais são as principais ações que o governo tem dentro da economia. Pessoal, também, hoje a gente vê o cenário brasileiro, muito se fala em economia, e esses 4 instrumentos, na verdade 5, né? Isso, são 4. Esses 4 instrumentos são muito debatidos atualmente. É muito importante a gente conhecer, não só para questões também do nosso desempenho profissional, mas também como cidadãos, para conhecer o que está acontecendo e quando for discutir alguma situação política ou algum desencadeamento político, a gente ter noção do que está acontecendo e poder opinar, tomar uma decisão mais coerente, não é mesmo, professor? Excelente, exatamente, professor. E a gente vê que cada uma dessas políticas, elas tem um objetivo. Nós precisamos conhecer a política para conhecer esse objetivo. Por exemplo, quando a gente fala de política fiscal, ela tem como objetivo mirar, tentar determinar o crescimento econômico. Gente, e nós economistas somos obcecados por crescimento econômico, é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente fala isso, por exemplo, quando a gente está discutindo o PIB, é porque como a gente discutiu nas nossas aulas, o crescimento econômico significa crescimento de produção e crescimento de renda. E como nós temos latente, assim, dentro da gente, esse desejo de consumir mais e mais, para que isso se realize, nós precisamos produzir mais e mais. É possível que hoje em dia você pense na sua casa, pense nas coisas que você tem na sua geladeira, na sua cozinha, e lembre as coisas que a sua avó tinha na cozinha dela. A gente só consegue ver essa evolução de cada vez nós temos mais bens de consumo, porque gradualmente nós vemos produzindo mais. Né? Isso é fruto da política fiscal, por exemplo. A política fiscal está ligada a crescimento econômico. Nós temos as outras políticas todas ligadas a um tipo de controle. Quando a gente fala, por exemplo, de política cambial, isso está ligado ao equilíbrio das contas externas. Né? À medida que o câmbio flutua, vai ficando mais ou menos vantajoso importar ou exportar. Né? Quando o dólar estava bastante barato, poucos anos atrás a gente tinha um dólar R$2, era muito bom comprar um produto importado. A gente que está aqui perto da Bolívia, era muito bom comprar um produto ali do outro lado da fronteira. À medida que o dólar vem escalando, ele chegou, né, a R$4, um dólar, isso vai se tornando menos vantajoso, nós vamos importar menos e, por outro lado, a exportação se torna algo mais vantajoso. Por isso, a política cambial ela vai servir como balizador para o nosso equilíbrio das contas externas. Nós temos também a questão do controle da inflação, que está ligada à nossa política monetária, que é a política que vai controlar a taxa de juros da economia, e temos a questão da distribuição de renda, que é uma coisa definida pela política de rendas. Então, esses são objetivos da economia, tentar controlar, compreender esses controles, e a gente vai ver aí esses instrumentos de política econômica sendo utilizados para o alcance desses objetivos. Nas nossas aulas, nós falamos também da divisão didática da economia. Didaticamente, nós dividimos a economia em micro e macroeconomia.
Microeconomia é uma parte da economia que vai discutir a relação de concorrência entre as empresas. Nós vamos estudar aí formação de preço e estruturas de mercado. Já a macroeconomia é uma parte da economia que vai estudar mais os agregados macroeconômicos. Nós vamos estudar aqueles dados que somam as contabilidades do Brasil inteiro. Por exemplo, o PIB, que é um jeito de somar toda a produção de todos os agentes econômicos da nossa economia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Falando de microeconomia, nós discutimos demanda, oferta e preço de equilíbrio. Primeiro, nós começamos discutindo a condição ceteris paribus, é uma condição que a gente usa em economia para explicar, né? Essa expressão vem do latim e ela é traduzida assim, mantida inalteradas todas as demais condições. Porque a gente utiliza ceteris paribus para dizer assim, você vai consumir mais de um bem natural, um bem comum, um bem normal, se esse bem diminuir de preço, né? Vamos supor, se uma barra de chocolate diminui de preço, normalmente você vai consumir mais desse bem. Isso, ceteris paribus. O que significa? Se tudo mais se mantiver constante. Quando nós estamos em microeconomia, a gente viu que tem vários motivos para uma pessoa demandar um bem. Entre eles, por exemplo, gosto e preferência. Se tiver uma série de reportagens por aí falando chocolate faz mal, envelhece, chocolate está levando ao câncer, está levando as pessoas à morte precoce, talvez mesmo com a baixa de preço, você não vai se sentir seduzido a consumir mais desse produto. Então, quando a gente fala assim, a baixa do preço, aumenta o consumo de um produto, isso sempre é ceteris paribus, sem a gente não considerar outras alterações. Porque a economia ela é um jogo muito complexo, ela envolve muitos fatores, e quando a gente vai alterar um só, a gente tenta manter os demais constantes, principalmente para esse estudo acadêmico que a gente faz para tentar compreender o efeito de cada variável dentro do nosso padrão de consumo. Falando um pouquinho mais de ceteris paribus, aqui no slide a gente tem a definição de que a condição ceteris paribus é muito usada em economia, em razão da necessidade recorrente de reduzir o número de variáveis dentro do conjunto daquelas que são suscetíveis de exercer influência sobre o fenômeno que se pretende explicar. Ainda falando sobre demanda, oferta e preço de equilíbrio, nós falamos sobre mecanismos de preço de mercado. De acordo com os clássicos e neoclássicos, no livre jogo das forças de mercado, as decisões e escolhas econômicas são individualizadas e, portanto, são livremente feitas pelos principais agentes econômicos, que são os consumidores. Os consumidores são os demandantes e os produtores, que são os ofertantes. Agindo de acordo com seus interesses, os indivíduos tomam as melhores decisões possíveis, otimizando não somente suas próprias satisfações, mas também maximizando a satisfação coletiva. Então, a economia parte desse princípio do egoísmo, que as pessoas vão agir, então, individualmente, tentando maximizar a sua satisfação pessoal, e que nesse efeito, todo mundo maximizando sua satisfação pessoal, nós vamos ter aí um efeito coletivo da maximização do resultado final. Nós vamos discutir ainda as possíveis modificações em quaisquer fatores capazes de exercer influência sobre a demanda e sobre a oferta, que são os mecanismos de preço da mercadoria. Essas são as forças de mercado, que podem se alterar até simultaneamente, né? A gente vai ver então quais são as forças de mercado. Nós dividimos em 3, que é o nível de preço do produto, a quantidade produzida e a alocação de recursos. Quanto à demanda, oferta e preço de equilíbrio, a gente vai discutir na curva de demanda a sua definição. A demanda pode ser definida como as diferentes quantidades de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos e aptos a comprar, durante um certo período de tempo, a diferentes preços desses bens ou serviços. De um modo geral, a quantidade demandada de um bem normal é influenciada por esses seguintes fatores. Por exemplo, o preço do bem. O preço do bem é o principal fator de influência. À medida que um bem entra em promoção, fica mais barato, nós tendemos a consumir mais desse bem. Pelo contrário, à medida que esse bem vai encarecendo, nós temos que, normalmente, o comportamento de cortar ou substituir esse bem. E aí, isso está ligado a esse segundo fator de produção. Outra questão que a gente deve ser analisado é o preço de bens complementares ou substitutos. Ou seja, muitas vezes você consome um bem e o preço dele aumenta, mas você tem um produto similar ou substituto com um preço mais adequado que pode substituir aquele produto inicial. Isso as donas de casa, quem frequenta o supermercado, sabe muito bem exercer essa característica.
quando percebe que um produto às vezes está com preço ou o seu orçamento não consegue suportar a aquisição daquele produto, ela geralmente faz a substituição por um produto similar de menor valor, às vezes com uma qualidade também um pouco inferior, mas que atenda à sua necessidade. Então, a característica do mercado também é essa, não só o preço do produto, mas uma análise dos produtos similares ou complementares, né? Ou substitutos, no caso. Também outra questão é o gosto ou preferência do consumidor, né? Porque muitas vezes o produto em si, ele pode ter sido produzido, ter sido pesquisado por uma linha, por uma característica de consumidor, uma faixa etária, uma determinada região do país ou alguma característica específica de consumidor para aquele produto. Mas muitos consumidores podem ter um gosto ou a preferência por outro. A gente vê hoje na área de tecnologia, por exemplo, algumas marcas de aparelhos de celular. Tem gente que prefere uma marca e não muda, né? Prefere, mantém aquela marca como sendo a melhor. Já outra pessoa, por alguma característica funcional do aparelho, prefere outra marca. Então, também são características que têm que ser levadas em consideração, essa do gosto ou a preferência do consumidor. Também a gente pode usar, a gente vê diversos modelos de veículos que a gente tem à disposição no mercado, que vêm a atender essa questão da característica ou gosto do consumidor. Outra, então, característica também é o nível de renda dos consumidores. Tudo isso que eu falei agora a gente pode considerar também nesse sentido. Muitas vezes, digamos, você vai adquirir um veículo que você consiga pagar o financiamento ou consiga, né, bancar pagando à vista. Então, muitas vezes, se você não tem a renda suficiente para ter um veículo top de linha, você vai adquirir um que satisfaça a sua necessidade de transporte ou de deslocamento, mas que esteja dentro da sua condição financeira ou alguma condição um pouco mais de gosto também, como a gente viu, mas que atenda essa necessidade principalmente de renda, né? O nível de renda. Você não vai adquirir alguma coisa que seja fora do seu nível. É por isso que existem produtos que atendem os diversos níveis de renda, para quem tem condição de comprar o produto com um nível mais elevado e também para quem precisa adquirir um produto com um valor de mercado um pouco menor e que satisfaça realmente sua necessidade também. Excelente. A gente vê também a disponibilidade de crédito, né? Outro fator que é determinante na demanda é a questão do crédito. Por exemplo, o mercado de imóveis, a gente via construção de casa, pontos comerciais, como ficou estagnado por algum período da nossa economia, né? Principalmente na década de 90, poucas casas foram construídas. Isso está ligado à questão do crédito, né? Atualmente a gente assistiu no mundo uma expansão do crédito, isso também foi absorvido pela nossa economia. Nós tivemos aí um grande acesso ao crédito, novas famílias com acesso ao crédito, uma expansão mundial que afetou o cenário nacional e mudou os nossos municípios. A gente viu nos últimos 10, 15 anos quantas casas, condomínios, prédios, apartamentos, pontos comerciais foram construídos, principalmente por motivo do crédito. Então a demanda do bem está ligada a todos esses fatores de produção, todos esses fatores de demanda de um bem, e a gente vai entender que a interação deles é que vai dar a sua real demanda, né? Exatamente, professora. E isso demonstra o quanto é complexo a nossa economia, né? Porque são vários fatores interligados que podem direcionar a área econômica. Então, a gente, principalmente em função disso, que é extremamente importante que a gente tenha os principais conceitos e que a gente venha estudar o que é economia, para também, quando a gente empreender no nosso próprio negócio, a gente perceber quais que são os reflexos de políticas econômicas do governo ou de situações momentâneas ou situações econômicas podem interferir dentro do seu próprio negócio. Não é isso, professora? Exatamente, exatamente. Importante compreender, né? Nós falamos um pouco da demanda, vamos falar também da oferta. Quando a gente vai discutir oferta, gente, a gente vê que a curva de oferta, ela pode ser definida como as diferentes quantidades de um bem ou serviços que os produtores estão dispostos e aptos a vender durante um certo tempo a diferentes preços desse bem. Nós vemos que a curva de oferta ela tem esse comportamento positivamente inclinado. Aqui estão os preços e aqui estão as quantidades. O que nós observamos quando o preço está baixo, a quantidade ofertada também é baixa. À medida que o preço vai subindo, nós temos uma resposta da produção de uma quantidade cada vez maior. Isso aí vai refletir até mesmo a capacidade produtiva das empresas.
Talvez, se você vai fazer na sua cidade, se o sorvete custa R$1 a bola, você não consegue abrir uma sorveteria, porque está muito barato. No entanto, se você está num lugar onde o preço da bola de sorvete numa sorveteria é R$10, nossa, esse preço é tão alto que você consegue sim montar uma sorveteria, oferecer esse produto no mercado. Então a gente vai ter aí mais empresas aptas a entrar no mercado e oferecer o produto. Por isso que nós temos esse comportamento da curva de oferta. Vamos falar um pouquinho mais da curva de oferta? As quantidades ofertadas de um bem qualquer também dependem de diversos fatores. Nós elencamos 4 fatores. O preço do próprio bem, que é o principal fator. O preço de bens substitutos ou complementares, e aí funciona na mesma lógica do que o professor Gilberto comentou com a gente, essa ideia de que quando o seu substituto sobe muito de preço ou cai muito de preço, isso afeta o seu bem. Né? Se você está vendendo sorvete, seu concorrente abriu uma loja de iogurte congelado, sorvete de iogurte, e aí ele está vendendo um bem muito caro, para você ficou melhor, porque seu concorrente está oferecendo um produto muito caro. Agora, se é o contrário, se o preço dele cai muito e ele está oferecendo um produto muito competitivo e o seu consumidor pode substituir o seu bem pelo bem do seu concorrente, então você está numa situação difícil, porque você precisa se adaptar para essa nova situação e isso vai afetar a quantidade que você está disposto a ofertar. Nós vemos também os fatores de produção como determinantes da quantidade ofertada. Esses fatores de produção estão ligados a oscilações do mercado. Por exemplo, oscilações cambiais, o preço do dólar, podem mudar o preço dos seus insumos de produção, podem tornar o seu produto mais caro, podem tornar o seu produto até mais barato, às vezes, dependendo dessa oscilação. Isso vai afetar a sua capacidade de ofertar produtos. E preços da tecnologia empregada. Nós temos esse comportamento que normalmente a tecnologia vem barateando nos últimos anos, isso tem sido muito bom, esse é um dos fatores que aumentou muito a nossa capacidade produtiva, a produção do nosso país tem aumentado principalmente por esse fator. No entanto, quando a gente tem oscilações no dólar, talvez essa questão pode mudar de cenário, a gente pode ter uma alteração, porque à medida que o dólar dispara, às vezes as tecnologias ficam mais caras e isso dificulta a nossa capacidade produtiva, porque quando você precisar substituir máquinas e equipamentos do seu negócio, você pode estar substituindo por máquinas muito caras, então o preço da tecnologia pode ficar caro e isso pode mudar a sua capacidade de oferecer. Mas pode, professora, só complementando, ela pode também mudar para baixo o preço, não é verdade? Muitas vezes você encontra uma tecnologia que faz com que você consiga produzir muito mais com o mesmo custo, né? Você, obviamente, vai estar diminuindo o custo unitário do produto, né? Então, existem os dois fatores. Essa questão da tecnologia pode aumentar o custo do seu produto em função do seu investimento, das novas máquinas e equipamentos, mas também esse investimento pode fazer com que diminua o seu custo, em função de maximizar a sua produção e, consequentemente, reduzir o custo unitário do bem, não é verdade? Excelente, professor, ótima contribuição, é exatamente isso. A gente vê isso acontecendo na nossa realidade, não vemos? Como as coisas estão virando mais tecnológicas hoje em dia, tecnologia que a gente só conhecia no filme, hoje em dia estamos aí, diante dela, frente a frente. Muito bom lembrar. Vamos falando então dos preços de equilíbrio? A gente viu que nas forças de demanda e nas forças de oferta, nós temos aí esses interesses, que são às vezes o contrário, os demandantes querem pagar cada vez menos, os ofertantes querem ofertar por um preço sempre maior, e aí, no encontro dessas forças, nós temos o preço de equilíbrio. A gente viu a construção dos gráficos, né? Quando a gente tem aqui preço, por outro lado a quantidade, e aí a gente vai ter as forças de oferta e as forças de demanda. E aí, nesse ponto específico aqui, nós vamos ter o equilíbrio. E o que esse equilíbrio tem a nos dizer? O preço de equilíbrio de mercado é aquele em que as quantidades de uma mercadoria que os consumidores estão dispostos e aptos a comprar durante um determinado tempo é exatamente igual à quantidade que os produtores estão dispostos e aptos a vender no mercado nesse mesmo tempo. Nós observamos então que quando a gente tem uma demanda menor do que a oferta, então a demanda está lenta, a gente está tendo formação de estoque, está sobrando oferta, mas está faltando demanda, a gente vai ter nessa formação de estoque um comportamento que tende a reduzir o preço.
É isso que a gente vê, né? Quando está sobrando produto na mercadoria nas prateleiras, quando as frutas estão amadurecendo no mercado, quando as roupas estão passando a época da estação, elas estão ficando paradas ali, o que nós assistimos normalmente é uma grande queima, uma promoção. O que a gente vê aí é a redução do preço. Isso aí para tentar encontrar o equilíbrio do mercado, para encontrar um preço que satisfaça os demandantes, para aumentar essa demanda e tentar equilibrar as forças de mercado de demanda e de oferta. Por outro lado, quando a gente vê então uma demanda maior do que a oferta, a gente vai ver a formação de filas. Por exemplo, a gente teve, posso falar a marca do carro? A gente teve o HB20 em 2014. Vamos usar um outro exemplo, professora? Um outro exemplo assim que a maioria percebe ou percebeu. Há um tempo atrás, quando a gente ia no supermercado e ia comprar o tomate estava num preço tão absurdo que até o pessoal ironizava nas redes sociais, tá comprando tomate, virou elite. Então, isso, o que ocorreu? Foi um fator de produção em que algumas condições climáticas fizeram com que se produzisse menos tomate do que estava esperado. Consequentemente, teve menos tomate no mercado. E, consequência disso, aumentou o preço. Hoje, a situação está inversa. Hoje você vai no supermercado, pelo menos aqui em Porto Velho, você encontra tomate abaixo de R$2, não é verdade? Que é muito mais barato do que antes. Muito mais barato do que antes, quando pagava R$6, R$7 no quilo. Tava quase... que a gente estava trocando tomate por carne. Normalmente esses bens mais concorrência perfeita, eles têm esse comportamento, né? E isso já é um fator, então, que interfere, um fator climático. Mas muitas vezes são outros fatores que interferem. Então, um exemplo do tomate, havia uma oferta muito grande, ou existia hoje tem um excesso de produção, diminui-se o preço. Exatamente. Uma condição climática fez com que a produção fosse baixa, ao menos produto no mercado, elevou-se o preço. Essa questão até é para atender, para suprir a questão do produtor, né? Porque como ele produziu menos e os seus custos foram os mesmos, ele tem que elevar o preço para conseguir um equilíbrio, também não trabalhar num prejuízo muito grande, não é verdade? Então, esses fatores aí a gente tem que sempre estar levando em consideração no momento do estudo da economia também. Muito, muito elucidador, né, gente? Ótimo exemplo. É um exemplo que a gente vê, é o que acontece na concorrência perfeita. Normalmente, quando a gente tem um produto que fica escasso no momento, que é essa segunda situação que a gente está discutindo agora, né? A gente tem mais procura por tomate do que o mercado conseguiu oferecer, no caso por uma condição climática. A gente vai ter assim, essa elevação do preço e normalmente quando o bem atua em concorrência perfeita, quando outras pessoas conseguem chegar no mercado e oferecer esse bem, o que a gente vai ter no próximo momento de tempo é que esse produto vai ser tão oferecido que normalmente ele vai cair de preço, às vezes até para um preço menor do que ele estava quando teve esse primeiro choque, quando a oferta foi pequena. Então é isso que acontece na economia mesmo, por isso é bom compreender, porque às vezes aí o preço do tomate subiu, o pessoal pensa, boa oportunidade, vou plantar tomate. É uma pegadinha do mercado, gente, normalmente não é uma boa oportunidade, principalmente quando a gente fala de agricultura, esses bens mais de concorrência que muitas pessoas conseguem produzir, quando o preço sobe, normalmente no próximo momento ele vai cair tanto, que ele vai cair para um preço menor do que ele estava no começo dessa subida, porque justamente a gente vai ter, pela subida de preço, um chamamento de vários produtores que vão ser convidados a produzir esse bem e isso vai levar a um excesso de produção. Ótimo exemplo, professor, agradeço. E a gente vê, então, esse primeiro momento que ele descreveu aqui no slide, quando a demanda é maior do que a oferta. Né? Por uma condição climática, o tomate teve a oferta reduzida e a demanda foi maior. Por isso, o preço se elevou. Né? E o mercado, a gente só vai ter o preço que não se altera, o preço de equilíbrio, aquele preço que se mantém estável, quando nós temos um certo equilíbrio entre a demanda e a oferta. Quando demanda e oferta permanecem em equilíbrio. Isso não quer dizer que elas permanecem num volume parado. Normalmente, quando o PIB está crescendo, a produção do país está crescendo, tem que crescer junto, lado a lado, tanto oferta quanto demanda. Como a nossa economia não é planificada, é uma economia de mercado, isso vai acontecer de uma maneira caótica, desorganizada, e é assim mesmo que funciona o capitalismo. A gente vai assistir aí algumas empresas aumentando a sua oferta, o mercado aumentando a sua demanda, e nós tentamos esperar ver o preço se manter inalterado. Falando nisso, nós temos aqui o gráfico para explicar graficamente esse preço de equilíbrio. Nós vamos apontar aí 3 níveis de preço. Esse aqui é o nosso exemplo que a gente viu na sala de aula, eram os sapatos, vocês lembram? Quando o preço está de R$200 o par de sapato, nós temos 2 pontos na curva. Na curva de demanda, nós temos esse ponto aqui que significa uma quantidade bastante pequena, porque poucas pessoas estão dispostas a consumir um sapato por R$200. Pelo outro lado, na curva de oferta, nós temos esse outro ponto, que é um ponto bastante alto, que significa uma quantidade muito alta, porque muitas pessoas estão dispostas a produzir
sapato por esse preço tão alto, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Vamos continuar então com o nosso exemplo? Vamos continuar lendo esse gráfico? A gente tem aqui, nessa situação, então, o excesso de oferta. Esse excesso de oferta se traduz pela formação de estoques, a gente vai ter muita produção, vai ficar estocado tanto na indústria quanto no comércio, e a tradução disso aí, o que acontece no final das contas, é a grande promoção que vai vir para trazer o preço mais para baixo e tentar equilibrar as forças de oferta e de demanda. Outro ponto que a gente destacou, esse ponto aqui de R$40 o par de sapato, quando o preço do sapato compara R$40, nós temos que na oferta o ponto aqui está mostrando uma quantidade muito pequena, porque poucas pessoas estão dispostas a consumir, a produzir por esse preço tão pequeno. E aí, por outro lado, o que nós temos na demanda é uma quantidade muito grande. Quando que isso acontece, gente? Quando a gente tem aquelas promoções programadas, quando aquela promoção é tão boa que o pessoal faz fila do lado de fora, aquela promoção anual da loja do seu município, pessoal que queima estoque mesmo, e aí a gente vai ter esse excesso de demanda, o pessoal fazendo fila para comprar, porque o preço está baixo, tem pouco estoque para ser comercializado, a gente sabe que nem todo mundo vai ser satisfeito. Não vai dar para vender por esse preço de R$40 pares de sapato suficiente para agradar a todo mundo, porque isso não está em equilíbrio. O equilíbrio é num preço muito mais alto. Então, o que a gente vai ter? Um momento muito pequeno, um momento esporádico, onde o preço vai estar tão baixo e vai ter uma grande queima de estoques e isso aí vai acabar. Vamos mostrar, então, o último ponto desse gráfico, que é esse ponto aqui que está marcado já de vermelho, é o ponto que o par de sapato está R$120. Nós vemos aí o equilíbrio em 3.000 quantidades, que é uma quantidade que satisfaz tanto o desejo dos ofertantes, as pessoas que estão produzindo, quanto o desejo dos demandantes, que são os consumidores. A gente vê aí um encontro de desejos, uma satisfação mútua entre a quantidade a ser produzida e a quantidade a ser consumida. Vamos continuar? Falando então, concluindo essa parte de microeconomia, falamos aí do tipo de concorrência, agora vamos falar de um conceito de mercado. Mercado é um local onde se encontram compradores e vendedores dispostos a realizar trocas comerciais ou financeiras. O mercado pode ser um local, regional, nacional ou mundial. Estruturas de mercados, então, são modelos que captam aspectos inerentes de como os mercados são organizados. Nós, durante a aula, apresentamos 6 modelos de estruturas de mercado. Aqui, para essa aula de revisão, eu e o professor João discutimos e separamos 3 modelos de concorrência, 3 modelos de estruturas de mercado, que nós julgamos que são os principais e que é isso que a gente vai ver na nossa avaliação. Primeiro vamos falar da concorrência perfeita, esse modelo teórico maravilhoso do mundo perfeito, onde nós temos muitos compradores, muitos vendedores, o preço é formado no mercado. Vamos discutir também um pouquinho sobre o monopólio. O monopólio é aquele mercado onde a gente tem só um vendedor que sozinho vai determinar preço e nós vamos ter uma grande quantidade de consumidores que estão dependentes desse único produtor. Por último, vamos discutir o oligopólio, que tem a ver um pouco com meio termo entre essas duas estruturas. Vamos falar da concorrência perfeita? Ela tem algumas características. A existência de um número elevado de vendedores e compradores em relação ao tamanho do mercado. Atomização, a palavra que vem do átomo, né? Átomo é uma partícula muito pequena. Todas as firmas vendem produtos homogêneos, então isso significa que a gente não tem um poder da marca. Você não está vendo aí, assim, um exemplo disso são produtos agrícolas, geralmente. Durante a aula a gente deu o exemplo de maçãs e laranjas. Dificilmente a gente vê uma maçã de marca, né? Maçã é maçã, não importa se ela foi feita numa fazenda ou em outra. Conhecimento pleno das condições de mercado, transparência de mercado. Não existe informação privilegiada, não tem ninguém que sabe o preço da maçã no futuro. A informação está aí disponível para todo mundo. Perfeita mobilidade dos fatores de produção. Isso significa que quem produz outra coisa facilmente, perfeitamente consegue passar a produzir esse produto, né? Produtos agrícolas se encaixam bastante nisso, porque normalmente quando você produz aí um produto agrícola é fácil você migrar para outro. O que não se encaixa nisso? Por exemplo, quem produz aviões, você está aí numa fábrica de aviões, é difícil você parar de produzir avião, produzir outra coisa com aquele mesmo equipamento que você já investiu, aquela grande estrutura de capital que você já imobilizou. Vamos falar da outra estrutura que nós discutimos, monopólio. Monopólio é aquele mercado dominado por uma única empresa. O monopolista define o preço e a quantidade de mercado que maximiza os seus lucros. Existem, em geral, 3 critérios para a configuração do monopólio. O monopólio técnico, o monopólio estrutural e o monopólio legal.
Nós discutimos o monopólio aí como aquela questão de uma empresa oferecendo todas as opções de consumo. Gente, o mais fácil da gente pensar é a energia elétrica. A gente está vendo aí a energia elétrica aumentando de preço mês após mês, está ficando difícil consumir energia elétrica, né? Mas vocês já pensaram em comprar de um concorrente? É muito difícil, né? Você pode talvez pensar em algumas alternativas, colocar um painel solar, alguma outra coisa, mas isso não se configura exatamente como uma empresa concorrente. Você não tem opção de concorrentes, nós vivemos num monopólio de prestação de energia elétrica. Outros exemplos também são água encanada, esgoto, algumas empresas aí que nós não temos como escolher de quem consumir. No passado, a gente colocava nessa lista também a telefonia. Hoje em dia, o Brasil privatizou o seu sistema de telefonia. Nós temos uma pequena concorrência aí, alguns grupos de empresas que vão prestar esse serviço de telefonia para a gente. O que é um sinal, mostra para a gente que nem sempre a gente vai precisar ter só uma empresa de energia elétrica oferecendo energia para a gente. Mas esse é o modelo que nós temos agora. O que nos leva a falar de oligopólio. Tem tudo a ver com isso. Na verdade, o oligopólio é a estrutura de mercado mais observada nas economias modernas. Existem poucas empresas dominantes que dividem entre si a área de atuação, limitando custos de concorrência e fixando preços. Uma firma oligopolista dificilmente baixa seu preço. Normalmente, a competição se dá no nível do campo de marketing. A gente vai ter várias campanhas de marketing. E aí a gente consegue dar uma infinidade de exemplos de quais são as empresas que atuam nesse sistema de oligopólio. Por exemplo, são oligopolistas as empresas que produzem carro, as empresas de telefonia, essas empresas que a gente consegue pensar em algumas poucas marcas que são muito fortes e estão aí determinando, dando cara e característica para o nosso mercado produtor. Professora, também, às vezes, em alguns municípios menores, a gente observa o oligopólio, mas não de uma forma, assim, explícita, como os exemplos que acabou de citar. Muitas vezes a empresa se utilizam formam um oligopólio, por exemplo, as empresas do ramo de posto de combustível. Acabam formando o oligopólio para determinar preço dentro do município, para determinar as políticas, o marketing, e você percebe que muitas vezes dessa forma eles acabam dominando o mercado e fixando o preço, que é algo que na verdade não é muito apropriado, muito condizente, mas infelizmente em algumas situações isso ocorre, não só nesse ramo, como também em alguns outros, não é verdade? Ótimo, excelente exemplo. A gente vê até que isso aí é previsto no nosso Código Penal. A gente fala a questão de cartel, que são as empresas que se juntam para combinar preço. Mas crime, nesse sentido, né? Que muitas vezes acontece mesmo. O oligopólio é esse mercado que a gente tem pouca concorrência, eles estão aí de amiguinhos, poucas empresas, eles concorrem há tantos anos juntos que eles formam quase que uma parceria. O que eles não podem fazer é combinar preço e combinar a situação de consumo. Você não pode, por exemplo, no plano de telefonia, todas as empresas passarem a oferecer o mesmo preço, mesma condição de plano, pré-pago, pós-pago, porque isso aí vai caracterizar um cartel, que é essa ideia de se unir como uma forma de associação e extinguir a concorrência. Por que isso é proibido? Porque a concorrência ela é muito vantajosa para os consumidores. Então, para o governo, é interessante tentar manter a concorrência para manter os preços baixos e tentar aumentar a qualidade do produto que a empresa vai oferecer para a gente. Porque ela vai concorrer tentando oferecer qualidade melhor, preço melhor, e isso é vantajoso para todos. Muito boa contribuição, professor. Vamos falar um pouquinho de moeda? Então, a gente vai falar de moeda, inflação e taxa de juros. Primeiro, vamos trazer o conceito de moeda. Aqui em economia a gente fala que moeda é o meio de troca que facilita todas as transações comerciais entre produtores e consumidores. Trata-se de um instrumento fundamental das economias modernas. A gente vai falar de moeda papel moeda, que é essa aqui, ó, aquela que a gente tem no bolso, reais, em papel ou em moeda, e moeda escritural, que são aqueles depósitos em bancos e alguns títulos que têm bastante liquidez. Moeda, então, gente, ela é só um meio de troca de riqueza. E isso está ligado às suas funções. A gente vê aqui as funções da moeda, principais funções. Ser um meio ou um instrumento de troca. É uma maneira de você receber salário e comprar compras no mercado, pagar aluguel. Tudo isso a gente faz por meio da moeda. Mas é importante pontuar que a moeda é um meio de troca. Ela não é uma riqueza por si só. Eu pergunto para vocês, se o governo tem o papel, se o governo tem a impressora, se o governo que faz o timbre da moeda, por que ele não imprime aí milhões de reais e distribui reais para todo mundo e torna todo mundo milionário? Eu já respondo, porque isso não satisfaria a nossa necessidade de consumo.
O nosso real desejo de consumo não é moeda. A gente não quer ser rico de dinheiro. Nós queremos ser ricos de padrão de consumo. Isso só vai ser realmente realizado à medida que a nossa economia conseguir produzir mais bens e mais serviços. Porque nossa real maneira de enriquecer é ter à nossa disposição mais bens para serem consumidos. O que nos leva às outras funções da moeda. A ideia de ser um padrão referencial de valor ou uma unidade de conta. Isso aí significa, gente, você compreender em termos de litros de leite quanto custa um quilo de carne. A gente sabe aí, ó, normalmente na nossa economia, 10 litros de leite é igual a 1 quilo de carne de primeira. Essa maneira de você conseguir comparar as coisas, comparar os preços, te dá mais capacidade de maximizar o seu consumo. Quando você deseja consumir alguma coisa, você consegue saber o que você vai ter que abrir mão, o que você vai ter que deixar de consumir para realizar aquela sua vontade de consumo. Isso torna o seu consumo mais racional. Muitos economistas falam que nós não tivemos moeda no final da década de 80, anos 90, porque nós não tínhamos um padrão referência de valor. O Plano Real só conseguiu resolver o nosso problema de superinflação quando eles conseguiram botar na nossa mente um padrão referencial de valor. Quem tiver curiosidade, que quiser ler um pouco mais sobre o Plano Real, vai ver essa questão, como isso foi levado a sério. Por último, mas não menos importante, nós vemos que a moeda precisa ser uma reserva de valor. Tá? Você não pode ter uma moeda cujo único desejo que você tem é se desfazer dela. Isso é uma coisa que foi realidade no nosso período de superinflação, quando as pessoas recebiam seu salário e queriam gastar ele imediatamente. Isso não é bom para a economia, porque tira a sua capacidade racional de pensar, comparar, escolher o que comprar. Então a moeda ela precisa ser um tipo de reserva de valor. A moeda não pode perder valor de um dia para o outro. E por isso só acontece quando a gente tem uma moeda com uma certa estabilidade, ou seja, quando a gente tem um nível de inflação controlado. Continuando sobre isso, falando ainda de moeda, inflação e taxa de juros, vamos falar de instrumentos de controle da base monetária. Base monetária é a expressão que a gente usa para dizer a quantidade de diferentes tipos de moeda que nós temos na economia. E a gente fala que a principal função do Banco Central é adequar o volume de moeda às reais necessidades da economia, de modo que não haja nem excesso, nem escassez. Isso porque, gente, se tiver sobrando moeda na economia, a gente vai ter inflação. Porque nós não desejamos moeda, nós desejamos padrão de consumo. Se tiver muita moeda em circulação, nós vamos querer comprar muito bem, não vai ter bem o suficiente para a gente comprar, e isso vai perder o valor da moeda por meio de inflação. O Bacen, portanto, faz isso por meio de alguns instrumentos. Controle de emissão, isso é realmente o controle de quanta moeda é impressa no Banco Central. Fixação do taxa de recolhimento compulsório. Esse recolhimento compulsório é quanto que os bancos devem deixar depositados no Banco Central em relação a uma proporção de seus depósitos à vista. Operações de redesconto e operações de mercado aberto. O mercado aberto é quando o banco realmente compra e vende moeda diretamente, por exemplo, com emissão de títulos do Tesouro. Quando o governo emite títulos de Tesouro, ele está tirando moeda da economia. Por outro lado, quando ele compra títulos que estavam na mão do povo, ele está devolvendo esse dinheiro para a economia. Então é sempre uma luta aí dentro da política monetária. Quando a gente está pensando em política econômica, um dos principais fatores da nossa economia é pensar em como os nossos políticos estão levando a sério essa questão de controle da inflação, porque se a nossa inflação começa a ficar galopante, fica impossível fazer planejamento empresarial, impossível compreender uma previsão de fluxo de caixa, e essas são as políticas que o governo utiliza por meio do Banco Central, para fazer esse controle da base monetária. Continuando ainda falando sobre isso, a gente vai então falar inevitavelmente sobre inflação. A inflação é o aumento contínuo, permanente e generalizado do nível de preços. Esse aumento pode ser baixo, médio ou alto. Um processo inflacionário alto e prolongado pode provocar graves distorções na economia. Por exemplo, concentração de renda, desequilíbrio do balanço de pagamentos, inviabilização de mercados de capitais, inviabiliza planejamento de longo prazo, prejudicando o processo de desenvolvimento econômico. Você viu que a gente não falou nada de bom, tudo de ruim. Inflação é um problema sério na economia. A gente só não controla mais a inflação porque no curto prazo existe uma relação muito ruim entre inflação e desemprego. Tá? Se a gente segurar muito a inflação, aumenta o desemprego. E aí o governo fica nessa sinuca de bico. Se ele não segurar a inflação, ele compromete o crescimento do longo prazo. Mas se ele segurar muito com a mão de ferro, ele vai inevitavelmente gerar mais desemprego. Por isso que esse é um assunto
tão delicado, esse é um assunto que os governos têm tanta dificuldade de resolver. Por isso que às vezes a inflação galopa, porque os governos têm medo de produzir desemprego. Continuando ainda, vamos falar então dos tipos e causas de inflação. Primeiro a gente fala da inflação por demanda, que é quando o bem está sendo muito procurado, aquele bem ficou popular, a atriz da Globo apareceu com ele, o Globo Repórter fez uma reportagem falando consuma esse bem, e nós então mudamos nosso gosto e preferência, aumentamos a demanda, e aí ele fica escasso, nós vamos ter então inflação do bem. Nós temos também a inflação de custos, quando algum custo de produção dispara, às vezes por uma questão de câmbio, às vezes por uma questão sazonal, né, quando o produto agrícola, então o custo aumenta. Temos a inflação inercial, essa é uma inflação muito real no Brasil, é aquela que acontece porque já aconteceu no passado, então continua acontecendo. Vocês lembram desse conceito de inércia da física? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento? Então, preço em movimento tende a continuar em movimento. A inflação inercial é assim, ano novo, preço novo. Você vai aí na prestação de serviço, o pessoal limpa faz uma limpeza de carro aí, no final do ano era R$10, ele fala, não, ano que vem vai ser 12. Por quê? Não, tem motivo, ano novo, preço novo. Isso é muito tradicional da nossa economia, né? Nós temos muito esse comportamento de por inércia ir aumentando o preço, às vezes sem explicação. Temos também a inflação estrutural. A questão da inflação estrutural é a inflação que ocorre porque falta estrutura. Acontece muito também na nossa economia em momentos de aquecimento. A economia começa a crescer, falta energia elétrica, falta situação de transporte, falta caminhoneiro, falta tudo. E aí, por uma questão de estrutura, isso eleva ao aumento de preços. Todas essas questões de inflação são limitantes do nosso crescimento no longo prazo. Então, a gente trouxe aqui essa lista de indicadores que foi tratado na aula, só para citar para vocês conhecerem quais são os principais índices utilizados para medir inflação no Brasil. Esses índices são utilizados para corrigir contratos, para corrigir salários e para a gente continuar mantendo uma comparação de níveis de preço. Vimos então a questão do PIB, Produto Interno Bruto, tão comentado na mídia, né? O PIB é definido como a soma de valores dos bens e serviços finais produzidos numa economia num certo período de tempo. O valor do PIB é o resultado do produto de 3 setores. Setor primário, que é aquele setor de exploração, setor agrícola, setor extrativista, agropecuário. Setor secundário, que é o setor de transformação, setor industrial, setor que muito tempo puxou nossa economia, que hoje em dia vem sofrendo muito com o desaquecimento econômico. E, por fim, o setor terciário, que é o setor de prestação de serviços, serviços e comércio. No passado, esse setor terciário já foi menor na nossa economia. Hoje em dia, a gente vê que o setor terciário sozinho equivale a 70% do nosso PIB nacional. Esse é um patamar muito parecido com o patamar dos países desenvolvidos. O PIB é calculado sob 3 óticas. Nós vemos o PIB sob a ótica da produção, da renda e das despesas. Eu sei que essa informação sozinha às vezes parece não fazer sentido, mas aqui a gente vê aí que o PIB é uma identidade contábil. O que eu quero dizer? Se você somar todos os produtos produzidos aí por esses 3 setores, você vai ter o mesmo valor da renda de todas as pessoas na economia. É uma maneira de pensar que toda produção se transforma em renda para alguém. Por exemplo, vamos pensar no setor terciário. O que é o setor terciário? Um exemplo é comércio. Alguém que tem uma loja, traz um produto lá de São Paulo e vende aí na sua cidade. A produção que essa pessoa gera, que é a agregação de valor que ela faz dentro de um período de tempo, é idêntica à renda que ela produz. Sendo essa renda, parte da renda é dela e parte da renda das pessoas com quem ela trabalha, por exemplo, um certo funcionário da loja. Então, é de extremo interesse no nosso país aumentar a produção, porque isso também aumenta a renda. Nós vimos que um dos objetivos na nossa economia é aumentar o crescimento econômico, que é a produção, e a distribuição de renda. A gente tem aí 2 conceitos, o PIB e o PNB, Produto Nacional Bruto. A diferença está ligada à regionalização. O PNB é o PIB, menos a renda líquida enviada ao exterior. Renda líquida enviada ao exterior é, por exemplo, remessas de lucro das multinacionais, dinheiro das pessoas que moram em outros países. E realmente a gente vai ter, assim, economias que são polos de investimento internacional, como a nossa, onde a gente tem multinacionais que vêm de outro país e investem aqui. Normalmente a gente tem um PNB menor do que o PIB. Outras economias que expandem seu capital e fazem investimentos em outros países costumam ter um PNB maior que o PIB. Esse é o exemplo dos Estados Unidos, que é um país que tem várias empresas multinacionais, vai gerar lucros em outros países e vai receber essa remessa de lucro no final do ano, quando a sua empresa vai devolver o dinheiro para a matriz.
Vamos continuar então? Nós vamos falar um pouquinho sobre o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos de um país é o registro contábil de todas as transações que ele efetua com o resto do mundo durante um certo período. No balanço de pagamentos, utiliza-se o sistema de partidas dobradas, um crédito e um débito correspondente. Por exemplo, uma exportação gera um haver no exterior que é registrado a crédito. Uma importação gera uma obrigação no exterior que é registrada no balanço, a débito no balanço de pagamentos. Nós discutimos um pouco sobre a estrutura do balanço. Ela vai ter, então, principalmente 3 contas. A primeira delas é o comercial, composto de exportação e importação. A segunda é o balanço de serviços, que vai falar de transporte, viagens, lucros, dividendos. E a terceira são as transferências unilaterais, onde a gente vai ter, por exemplo, as doações, que não exigem nada em contrapartida. Nós vamos falar, então, também do balanço de capitais, onde a gente vai ter empréstimos, financiamentos, e os erros e omissões, que é um jeito de fazer correções. O resultado do balanço de pagamentos é a soma da parte A, B e C. A parte E, demonstração dos resultados do balanço comerciais, vai ser a movimentação de capitais compensatórios para regularizar as demais transações. No balanço de pagamento, a gente tem uma certa prioridade pelo seu equilíbrio. O mais importante em termos de equilíbrio do balanço de pagamento é o resultado das contas de transações correntes, porque efetivamente é essa conta que mostra se o país gastou mais divisas do que recebeu em relação a relações econômicas com o resto do mundo. Normalmente no Brasil nós tendo um superávit nesse balanço de pagamentos, significa que nós estamos recebendo mais dinheiro do que enviando. Também significa que nós estamos vendendo mais do que comprando. Partes, por causa da nova situação do dólar, estimula muito a exportação e desestimula as importações, porque para a gente ficou muito caro importar, né? Por último, nós vamos falar justamente da taxa de câmbio e do comércio exterior. A taxa de câmbio corresponde ao preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. A forma como a taxa de câmbio é determinada define o regime cambial no país. No caso do Brasil, o câmbio é determinado pelas leis de mercado. Isso significa que o Bacen não significa que o Bacen não possa intervir quando a taxa se desvia do nível de interesse do governo. Mas, normalmente, a taxa de câmbio é determinada pelas leis de demanda e oferta. À medida que o dólar é mais procurado, ele fica mais caro e a gente vai ver ele escalando de $1 valer 3, 4, 5 reais. E à medida que ele é menos procurado, ou então que ele é mais ofertado porque está entrando mais dólar na nossa economia, a gente vai ver o movimento contrário e o dólar vai ficar mais barato e às vezes com apenas R$2 a gente consegue comprar $1. Por isso que muitas vezes a gente vê a taxa de câmbio como um indicador de saúde da nossa economia. À medida que está entrando mais dólar, o dólar vai ficando mais barato. Isso também pode ser um sinal de investimento estrangeiro chegando no nosso país. Por fim, a gente vê que no balanço de pagamentos, os agentes atuam no mercado de câmbio. Os demandantes de moedas estrangeiras são essa lista, os importadores de mercadorias, turistas que desejam viajar para o exterior, e aqueles que contratam serviços estrangeiros, além de instituições que emprestam divisas. Por outro lado, nós temos os ofertantes de moeda estrangeira, os exportadores de mercadorias, vendedores de serviço estrangeiro, turistas estrangeiros que visitam o país e empresas que tomam empréstimos externos. A gente vê assim, esses demandantes de moeda estrangeira são as pessoas que têm reais e desejam comprar dólares. Por exemplo, quem está fazendo uma importação tem real e deseja comprar dólar para pagar o seu ofertante lá no outro país. Por outro lado, os ofertantes de moeda estrangeira são aquelas pessoas que vendem, por exemplo, aqui no nosso estado a gente vê o pessoal que vende soja, vende gado para outros países, e aí vão receber o pagamento em dólar e vão trazer esse dólar para a nossa economia nacional e são então ofertantes de dólar, são os exportadores de mercadoria. A gente espera um certo equilíbrio entre demandantes e ofertantes de moeda para que o dólar e outras moedas cambiais fiquem no equilíbrio de longo prazo. Professor, algum comentário, alguma pergunta? Não, professora, mas de antemão agradecer a oportunidade de poder estar na sua presença aqui e compartilhar dessa imensa vastidão de sabedoria que pôde transmitir para nós nessa noite. Gente, esperamos que a gente tenha conseguido fazer essa revisão a contento e que vocês consigam
ter absorvido a maioria dos conhecimentos que a gente transmitiu nesses dias, junto com o professor João Batista, e que vocês tenham realmente uma excelente prova. E sucesso a vocês, professora. Pessoal, gostaria de agradecer o desenvolvimento dessa disciplina. Para mim foi um imenso prazer, a grande participação de vocês. Sinceramente, foi maravilhoso trabalhar essa disciplina com vocês. Eu agradeço todo mundo que esteve aí presente, comentando no chat. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Imagino que com esse conhecimento vocês vão ser capazes de arrasar na prova. Boa sorte, boa prova. Boa prova, gente.